Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos então iniciar a nossa Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação. Hoje é uma reunião ordinária em que temos 3 audições, como sabem. Agora, a primeira audição é com o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, LANEC, uma segunda depois às 16 horas e uma terceira às 18 horas. E, portanto, peço a vossa atenção, agora vamos iniciar a reunião, está bem? Temos connosco já a doutora Laura Caldeira, Presidente do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, do LANEC. Como sabem, estas audições ocorrem a requerimento do PCP, para audições sobre o concurso público para a avaliação ambiental estratégica sobre a localização do novo aeroporto internacional de Lisboa. O modelo de audições, também como sabem, a doutora também ficará também a saber como é que funciona nesta comissão. Haverá aqui inicialmente, terá 10 minutos para uma intervenção inicial, se assim entender. Depois haverá uma primeira ronda em que os parlamentares, o PSD e o PS, terão 7 minutos, o Chega 6 minutos, a ele 6 minutos, PCP 5 minutos, Bloco 5 minutos, Bloco de Esquerda 5 minutos, Livre 3 minutos. Depois haverá uma segunda ronda, logo falaremos sobre isso, e uma terceira ronda, logo falaremos. As questões serão colocadas e depois do grupo parlamentar colocar as questões, haverá uma resposta imediata, e assim sucessivamente. Portanto, tenho a palavra então com uma intervenção inicial de 10 minutos, até 10 minutos, o que entender dizer sobre esta matéria. Obrigado. Muito boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o facto de chamarem aqui o Laboratório Nacional de Engenharia Civil sobre este assunto em concreto que me traz aqui hoje. A intervenção do laboratório não houve intervenção e, portanto, gostaria de referir isso. Houve intervenção numa fase anterior, como sabem, quando foi em 2007, 2008, quando estava em causa a seleção a escolha entre Alcochete e a OTA. Neste momento, a intervenção do Laboratório Nacional de Engenharia Civil não existiu neste aspecto particular relacionado com estas opções. Portanto, era a única coisa que eu gostaria de referir como ponto prévio. Muito obrigado. Doutora, muito obrigado pela sua intervenção. Daria já a palavra à senhora deputada Paula Santos. Como responsável, digamos, o PCP apresentou o requerimento e, portanto, a autora do requerimento tem a primeira intervenção. Senhora deputada, tem a palavra, faz favor. Tem 5 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a doutora Laura Caldeira, agradecendo a sua disponibilidade para vir à Assembleia da República a propósito da questão do novo aeroporto de Lisboa. De facto, o PCP, na sequência daquilo que foi o processo do concurso para a avaliação de impacto ambiental sobre a localização do novo aeroporto de Lisboa, entendeu ouvir um conjunto de entidades, considerando de facto que há várias dúvidas que foram suscitadas e reservas também relativamente ao processo em si, mas eu gostava de começar esta minha intervenção por referir o seguinte, e daí também o facto de termos considerado que era importante a presença do LANEC na Assembleia da República, é que sobre a localização do novo aeroporto de Lisboa já há uma decisão tomada. E a decisão tomada, com estudos, com fundamentos do ponto de vista técnico e científico, é da sua construção no campo de tiro de Alcochete. Aliás, o LANEC teve um papel muito importante no desenvolvimento deste processo, inclusivamente com a elaboração do estudo em 2008 sobre a análise técnica comparada das alternativas da localização do novo aeroporto de Lisboa, na zona da OTA e na zona do campo de tiro de Alcochete, concluindo que aquela que era mais favorável era, de facto, a sua construção no campo de tiro de Alcochete. Por isso, dizer-se que, como o Partido Socialista diz, que é necessário estudar o melhor sítio, não, ele já está identificado, o LANEC já fez esse trabalho e identificou essa mesma solução. E, portanto, gostaríamos de ouvir a opinião do LANEC, porque se o LANEC tivesse sido envolvido neste processo
que nós consideramos que deveriam ter sido as entidades públicas. De facto, se coloca em cima da mesa a necessidade da realização de uma avaliação ambiental estratégica, temos entidades públicas com condições para o fazer. Aliás, o LNEC já iniciou esse processo, não estava a começar do zero a apreciação desta matéria, tem trabalho feito e seria naturalmente um retomar desse mesmo trabalho. E essa era uma questão que gostaria de colocar, de facto se confirma, não é, da capacidade por parte das entidades públicas, incluindo do LNEC, entre outras, para a apreciação e para a avaliação de um processo tão importante para o nosso país e que é também quem nos garante, não é, tendo em conta as preocupações que foram suscitadas relativamente a este concurso, que é quem nos garante, de facto, a defesa do interesse público, a defesa do interesse nacional. Porque é muito evidente a importância de termos uma infraestrutura aeroportuária no nosso país, na zona de Lisboa, que permita, de facto, ser dotada das condições, da capacidade, da dimensão para que este setor se possa desenvolver. Não só pela sua importância e daquelas que são hoje as ligações fundamentais que a TAP assegura no plano intercontinental, mas também na relação, naturalmente, com um conjunto de países também a este nível, seja os países de língua oficial portuguesa, seja da ligação também às comunidades portuguesas, um pouco por todo o mundo. E este é um aspecto que é absolutamente estratégico, que a questão não está em fazer estudos até se dar o resultado que se pretende, mas de facto olhar de uma forma objetiva para aquilo que são as nossas necessidades, para aquilo que nós precisamos do ponto de vista do nosso desenvolvimento deste setor, que tem implicações naturalmente no plano económico, e que o LNEC seria aqui uma entidade naturalmente com capacidade para dar, para contribuir também para todo este processo, e que, na nossa opinião, não deveria ter sido excluído nem posto à margem daquilo que foi o processo que, entretanto, foi desenvolvido com este concurso, mas, de facto, tendo em conta tudo aquilo que é já o trabalho realizado, o historial que tem relativamente a todo este processo, que deveria, naturalmente, ter sido envolvido relativamente a em todo este processo e nesta matéria. Portanto, era de certa forma estas questões que gostaria de colocar sobre aquilo que tem sido o papel do LNEC, em particular no que diz respeito já ao estudo, ao trabalho que foi vindo a desenvolver ao longo de todos estes anos. Estamos a falar há mais de uma década, não estamos a falar de algo, estamos a falar já de um trabalho maturado e que nos configura, de facto, de grande importância para uma decisão, ou seja, para a concretização de uma decisão que já foi tomada, que tem estudos e fundamentos e que é crucial para o desenvolvimento do nosso país. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Paula Santos. A doutora tem agora 5 minutos para responder a estas questões. Gostava só de contextualizar os estudos do aeroporto, e as localizações já vêm muito mais de trás. Portanto, já houve envolvimento de muitas entidades na escolha de várias localizações em diferentes tempos, e isto tem sido um assunto que vem sendo estudado há muitos anos. O LNEC realmente estudou isso a pedido na altura do Governo em 2008, 2007, 2008. No entanto, também esses estudos têm que ser naturalmente atualizados, porque hoje as exigências e o contexto atual serão completamente diferentes do que eram em 2008. Portanto, há necessidade de haver uma grande atualização também desses estudos, não só em termos de procura, como em termos de opções, etc. Na altura, o Laboratório Nacional de Engenharia Civil coordenou, como disse, a elaboração desses estudos. No entanto, teve que recorrer a uma série de entidades, algumas públicas, outras privadas, porque eu considero que, acima de tudo,
O importante é haver competência técnica que dê suporte a depois as decisões políticas que têm que ser tomadas no respectivo âmbito. E há algumas áreas que realmente, na altura, e hoje eventualmente também se poderá colocar, não haveria capacidade técnica a nível do laboratório e também a nível de entidades públicas para as fazer. De qualquer maneira, eu penso que a atuação quer do laboratório, quer do Estado, pode estar feita e contextualizada de duas formas. Uma será promover os estudos, outra é controlar a sua execução de uma forma isenta e não deixar que haja desvios, quer sob o ponto de vista técnico, que não estejam devidamente fundamentados, para que todos possam reconhecer nos dados que vêm depois para mais tarde serem tomadas as decisões políticas sobre esses assuntos. E, portanto, na altura, a escolha do Governo atualmente foi recorrer a um concurso internacional para o efeito. Sob o ponto de vista do LNEC, naturalmente estará disponível, se assim o acharem, para ajudar, mas pode ser no controle da própria execução dos resultados que vêm desse mesmo estudo. Portanto, estamos disponíveis, como fizemos da outra vez, para o fazer, não sozinhos, naturalmente, se fosse esse o caso, porque não temos competência em várias áreas que é necessário para este estudo do aeroporto. O laboratório tem competências internas que, inclusive, foram refletidas nesse estudo que foi feito em 2008. Houve necessidade de ir buscar internacionalmente e em termos nacionais outras áreas que não estão dentro do LNEC, mas também consideramos que pode ser importante, eventualmente, mobilizar empresas e haver controle da parte da execução, como muitas vezes nós fazemos no LNEC, que não fazemos nós as coisas, mas controlamos a execução dos projetos no sentido de garantir a qualidade e que não haja desvios nas conclusões relativamente a esses projetos. Essencialmente, era isto que eu gostava de referir. Muito obrigado, Sra. Doutora. A palavra agora ao parlamentar do PSD, o Sr. Deputado António Topa Gomes, tem 7 minutos para a sua intervenção inicial. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava, naturalmente, de começar a minha intervenção por saudar ou referir o apreço que tenho pela qualidade técnico-científica do LNEC e, já agora, complementando o apreço pessoal que tenho pela engenheira Laura Caldeira, Sr. Presidente. E, portanto, gostava de dar esta nota pessoal no assunto. Digamos, eu, relativamente ao assunto, é uma audição difícil porque o que está aqui em cima da mesa é o Governo, no âmbito das suas competências, decidiu avançar com uma contratação, pedir a elaboração de um caderno de encargos e pediu ao IMT e, nessa perspectiva, eu percebo que seja desconfortável para alguém que representa o LNEC perguntar porque fomos nós ou não fomos outros e, portanto, vamos dar como adquirido a questão que foi escolhido o IMT. A questão do LNEC e aquilo que o PSD tem defendido é o processo de contratação foi elaborado pelo IMT, mas para fazer o caderno de encargos foi necessário contratar uma entidade externa. E, digamos, o caderno de encargos é, no fundo, que define o alcance e o interesse do procedimento de contratação. E, portanto, uma primeira pergunta que fazemos é se não seria possível a definição, a elaboração deste caderno de encargos, que é muito menos extensa, embora requeira naturalmente as competências nas várias áreas, não poderia ter sido feita com o LNEC. Portanto, isto é uma primeira contratação, é uma primeira questão, e esta segunda questão e as competências relaciona-se com a segunda questão que queremos colocar e que não sei se será possível responder ou não. O que, digamos, a discussão que tem havido neste Parlamento e já até com o diretor do IMT prende-se muito com a questão se há um conflito de interesses ou não. Como disse na semana passada, neste momento não nos preocupa tanto o conflito de interesse jurídico, que de alguma forma o Presidente do IMT justificou, mas há aquilo que
que eu designei na semana passada de conflito de interesse estratégico, ou seja, havendo uma empresa espanhola que faz parte do consórcio que vai fazer a avaliação, sendo discutível do ponto de vista da aviação se faz sentido ter um hub ou dois na Península Ibérica, e do ponto de vista do Estado espanhol e das empresas espanholas pode ser vantajoso ter apenas um único hub, se o ANEC poderá fornecer a necessária avaliação estratégica ao resultado da avaliação ambiental estratégica, ou seja, se consegue ser a salvaguarda do Estado português quando aparecer esta avaliação ambiental estratégica, sendo certo que neste momento há, eu diria, pelo menos um certo desconforto com a solução encontrada. Portanto, esta seria a segunda pergunta que eu gostaria de fazer. Voltando então ainda à questão de 2007-2008, o aeroporto anda a ser discutido há muito tempo, e a prova de que isto tem tido alguma evolução é que em 2007-2008 a discussão era OTA e Alcochete, e pelo menos o trabalho do ANEC teve o mérito de definitivamente eliminar a OTA, de tal forma que hoje já não é uma das três soluções. Eu não sei se tem conhecimento das três soluções, mas é importante também percebermos se as três soluções que foram colocadas a concurso têm níveis de desenvolvimento semelhantes. Eu julgo que não, até porque o Alcochete, até porque já teve uma avaliação ambiental estratégica no passado, tem outro nível de desenvolvimento, mas se as três soluções, nomeadamente a hipótese de no Montijo fazer duas pistas, têm um nível de desenvolvimento tal que permita fazer essa avaliação ambiental estratégica. Portanto, isto, digamos, é um outro aspecto para nós importante, porque se o estudo das soluções ou as soluções propostas têm falta de maturidade, corremos sérios riscos de chegar ao final e surgir ainda uma quarta ou uma quinta solução, e tendo nós todos consciência, aliás, acho que o país neste momento tem consciência que a decisão urge, é importante que cada passo que seja dado de forma definitiva e conclusiva, para o próprio estudo não chegar à conclusão que, de facto, não estava ainda bem maturado. E, portanto, esta é a terceira questão. A quarta questão é uma questão muito genérica: o que é que, digamos, o Governo, o Parlamento, o país pode contar no ANEC neste processo no futuro? E pergunto, no âmbito desta situação de falta de recursos, falta de meios nas instituições do Estado, se o próprio ANEC não tem sofrido esta questão, o que dificulta o ter meios, equipamentos e financiamento para concluir estes estudos, caso a isso seja chamado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Engenheiro António Topa Gomes. Sra. Engenheira, agora sim, tem a palavra para uma resposta. Tem 7 minutos para a resposta. Relativamente ao primeiro ponto, realmente o caderno de encargos não foi elaborado pelo UNEC, nem teve a contribuição do UNEC. Eu analisei o caderno de encargos e parece-me que está bem elaborado, não está, é bem especificado, isto é, está em alguns termos muito vago, mas parece-me que bate nos pontos essenciais que deveria bater no caso do desenvolvimento de uma solução deste tipo. No entanto, concordo consigo que, sob o nosso ponto de vista, alguns dos pontos poderiam estar bem mais amarrados, não é? Haver uma especificação mais fina em alguns aspectos. Não foi essa a opção, talvez também para dar alguma liberdade para os próprios concorrentes durante a proposta fazerem, eventualmente, terem alguma margem de manobra, mas, como disse, não foi elaborado pelo laboratório nem com a colaboração do laboratório. Relativamente ao conflito de interesses estratégicos com a empresa, a segunda pergunta que fez o favor de fazer, e muito obrigado pelas suas palavras antes. Relativamente ao segundo ponto, eu penso que esse risco existe se não houver controle.
Se houver um controle apertado das opções que são tomadas e um acompanhamento do desenvolvimento da avaliação ambiental em termos estratégicos, eu acho que esse risco pode ser minorado. No entanto, como é óbvio, é preciso realmente haver um acompanhamento bastante pormenorizado e em cima, porque muitas vezes, como sabe, os dados podem ser reutilizados muitas vezes com uma leitura diferente daquela que poderá ser a mais adequada em cada ponto para o país. Mas eu penso que isso pode estar salvaguardado com esse acompanhamento do LNEC nesse processo, se assim o desejarem. Relativamente às 3 soluções que propôs, do conhecimento do LNEC há uma solução de 2008 de Alcochete, que já está relativamente desenvolvida, mas precisa, como eu disse inicialmente, ser atualizada em todos os aspectos, não só em termos estratégicos, porque, enfim, as projeções de tráfego, etc., são diferentes, mas também a legislação ambiental também evoluiu bastante, portanto, será necessário também atualizar tudo isso. Relativamente à primeira solução, que é a pista do Montijo, também temos algum conhecimento dela, porque ao laboratório foi pedido parecer na altura sobre o anteprojeto da pista do aeroporto de Montijo. Quanto à outra solução que está em cima da mesa, ou seja, a segunda, penso que tem que ser desenvolvida de raiz. Não tenho conhecimento que já haja algum tipo de desenvolvimento, e isso estava previsto no âmbito do próprio concurso, que houvesse esse desenvolvimento para ficarem as 3 soluções com o mesmo nível de desenvolvimento, mas neste momento não existe. Relativamente ao ponto 4, o LNEC irá sempre contribuir para as soluções, se assim o desejarem, com o formato que acharem melhor. Naturalmente, para isso terá que ter financiamento, porque vai ser naturalmente investido tempos de investigação e tempos nesse aspecto, e vai haver, como eu referi, para um acompanhamento de algumas matérias, necessidade de contratação externa. E, portanto, será preciso, naturalmente, financiamento e recursos. No entanto, como é óbvio, também podemos contar com parceiros dentro do Estado que possam suprir algumas destas vertentes, que o laboratório não as tenha, e que possamos também mobilizar, como aconteceu no passado, nomeadamente universidades, institutos públicos, etc., que nos serviram de parceiros para a elaboração dos relatórios do estudo comparativo entre a OTA e Alcochete. Portanto, a nossa intenção será fazer parcerias, se assim o desejarem, e se o LNEC estiver envolvido em qualquer das 2 circunstâncias, para podermos responder adequadamente a todas as áreas que estão aqui em cima da mesa num projeto deste tipo. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Engenheira Laura Caldeira. Agora estou mesmo enganado sistematicamente, mas enfim. Sr. André Pinotes Batista, do Partido Socialista, faz favor, 7 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria, antes de mais, na sua pessoa, cumprimentar a Engenheira Laura Caldeira, todos os deputados presentes, e começar por dizer, antes de outras considerações, do tremendo respeito que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem pelo LNEC. Como aqui já foi dito, parece-me ter um respeito transversal e suprapartidário. Acho que todos comungamos daquilo que tem conseguido trazer à investigação em termos de engenharia em diversas áreas, e essa era a primeira nota que queríamos dar, para que não fique a ideia pública de que, de alguma forma, a cooperação com o LNEC, que tem décadas de frutuosos trabalhos, que de alguma forma não é relevante. Uma primeira pergunta que lhe deixaria, de caráter mais genérico, é se tem sido comum o LNEC trabalhar com os sucessivos governos, e sublinho porque não quero falar apenas do último governo, não quero falar apenas dos governos do Partido Socialista, governo que como deputado o apoio, quero falar dos sucessivos governos em democracia, se não tem sido comum o LNEC ser chamado e como é que avalia o contributo que o LNEC tem dado. E penso que, sobre essa matéria, vale a pena, para que não caiamos na armadilha que nos é lançada pelo requerimento do PCP, em que se diz que o processo não começou bem, e se dá a entender que o LNEC foi excluído, e é importante nós percebermos. Eu vou ler mesmo, vou mesmo citar
aquilo que está escrito na missão do LNEC. O LNEC tem por missão empreender, coordenar e promover a investigação científica e o desenvolvimento tecnológico, tendo em vista o contínuo aperfeiçoamento e boa prática da engenharia civil. E é nesta dimensão que era importante ficar frisado que o LNEC não foi excluído, nunca poderia ser excluído e no futuro ninguém responsável o fará. Além do mais, o requerimento do PCP lavra num equívoco que nos deixa muito perturbados a nós, é que fala do IMT como se o IMT fosse uma entidade privada, também não o é, e se o LNEC merece o nosso respeito, o IMT também merece o nosso respeito, e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não pretende colocar IMT contra o LNEC, ou seja, que entidades forem umas contra as outras, e portanto seremos parcimoniosos mesmo nas questões que vamos pôr, por uma questão até institucional. Foi aqui dito que há 10 anos tinha sido de uma determinada maneira, que já havia uma decisão, e a Sra. Presidente não me levará a mal uma consideração que é mais de cariz político. Nós percebemos que para o requerente só existe uma solução. É a solução que o PCP quer, que deseja, que acredita, e é, aliás, a única que o Partido Comunista consegue aceitar. Isto revela... Sr. Presidente, se o Partido Comunista me desse autorização com a sua permissão, eu gostaria de continuar a minha intervenção, como ouvi também da líder parlamentar do PCP. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado. Fiquei com o ruído porque não consigo falar. Sra. Deputada, vamos continuar a audição. Faz favor, não há nenhuma intervenção política da Sra. Deputada que me incomoda. Gosto muito da democracia e tenho respeito pelo PCP. O que me incomoda é o ruído que faz enquanto eu estou a tentar falar e é mais difícil. Quando nós falamos de um dossiê que começou em 1951 e dizemos que ele tem 10 anos, quando nós dizemos que a decisão está tomada, mas falamos sobre um estudo de avaliação ambiental que estava expirado e que, ao abrigo do enquadramento jurídico das avaliações ambientais, já não podia ser renovado mais vezes, porque já tinha sido renovado uma vez, duas vezes, e o regime jurídico não o permite, nós estamos aqui a equivocar uma discussão. Todas as localizações, na opinião do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e era também sobre isso que eu queria questionar, têm vantagens e desvantagens, do ponto de vista económico, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista sociológico. Não existe nenhuma localização na qual não existirão pontos favoráveis, pontos menos favoráveis. Mas é justamente sobre a reflexão sobre o custo da oportunidade de não tomar uma decisão, e obviamente, até por descrição institucional, não lhe peço que comente as várias opções, mas o custo de não tomar uma decisão. Quantos mais anos a nossa economia, a nossa sociedade pode viver sem a tomada de uma decisão, ainda que ela deva ser o mais avisada cientificamente possível. E uma outra questão que é, se na sua perspectiva, eu lembro-me de uma aula de investigação operacional no Instituto Superior Técnico do engenheiro Branquinho explicar a importância sobre, em problemas de múltiplas variáveis, como é este o caso, das variáveis significativas. E ao longo dos anos, ao longo destes 50 anos e não só de 10 anos, essas variáveis vão mudando. É da natureza da nossa sociedade, é da natureza da economia, mas também é da natureza da engenharia e da matemática. E, portanto, variáveis que não eram significativas há 10 anos são hoje variáveis significativas, e nesse contexto nós gostaríamos de destacar também aquilo que disse, que o estudo foi feito na altura, e queria saudar esse estudo, tinha muito rigor, não é aqui a questão das localizações, porque o único partido que está fechado numa só localização, aparentemente é mesmo o Partido Comunista Português. Nós respeitaremos aquilo que o estudo disser, mas gostaria de finalizar com uma questão adicional. Eu acho que é mesmo muito importante resgatarmos o LNEC, até para preservar o seu prestígio. Era bom perguntar-lhe também em quantas matérias está o LNEC a trabalhar neste momento, seja de barragens, de edifícios, de infraestruturas, de geotecnia, de hidráulica e ambiente, de materiais, de transportes, de desenvolvimento científico variado, porque o LNEC é demasiado importante para nós, para que nós instrumentalizemos o LNEC para a nossa causa política. Eu tenho com certeza uma convicção pessoal, que é, aliás, despicienda nesta audição, mas sobretudo preservar aquilo que é o prestígio do LNEC e também, se me permite, porque os deputados do PS têm independência do Governo que apoiam, aproveitar também esta oportunidade para exortar o Governo a não deixar esmorecer aquilo que há muitos anos que se verifica, que é utilizar o conhecimento do LNEC e que o LNEC seja envolvido neste processo nos próximos tempos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Presidente do LNEC, Engenheira Laura Caldeira, faz favor, tenha a bondade. Em primeiro lugar, gostava de agradecer as palavras de prestígio para o LNEC e a forma como se exprimiu relativamente à nossa instituição. Como referiu e leu, a missão do LNEC é apoiar todas as áreas de investigação e apoiar o Governo nas decisões que assim o
o consigamos fazer sobre as áreas em que atua relacionadas com a engenharia civil. E, portanto, nós trabalhamos, como referiu, em todas essas áreas, algumas das quais que têm interseção com o aeroporto e, portanto, estaríamos à vontade de dar o nosso apoio da melhor forma. Outras não fazem parte do nosso, da nossa áreas, que estamos em investigação, porque não conseguimos fazer tudo e, portanto, daí anteriormente que tenha indicado que nós não cobrimos todas as áreas e, portanto, naquelas em que cobrimos, estamos com toda a disponibilidade para ter. O trabalho com os sucessivos governos portugueses tem sido muito profícuo em todos os aspectos, de ambos os lados, isto é, a pedido, e às vezes, felizmente, nós também temos alguma iniciativa de apontar algumas áreas que seria interessante investigar no sentido de mais tarde ou mais cedo ela poderem passar para, quer para a prática nacional, quer para as boas práticas na área da engenharia civil, que têm grandes reflexos em termos de segurança deste país. Algumas das que referiu são muito importantes, por exemplo, os eurocódigos, o reforço sísmico, a parte da segurança das barragens, a parte de opções estratégicas de avaliação ambiental estratégica, como nós já fizemos avaliações neste âmbito que conhece, naturalmente, a parte do PN 2030, a parte do plano de ferrovia, etc. E, essencialmente, e isso eu acho que preserva uma instituição como o LNEC, é garantirmos que atuamos com a maior competência técnica nas áreas em que não a temos, ir buscar fora parceiros, e a outra é, como referiu, a independência. E o que nós preservamos é realmente uma grande, e gostávamos de continuar a preservar, uma grande independência relativamente a assuntos técnicos. Achamos que nós devemos dar todos os fundamentos técnicos que sejam suscetíveis de dar apoio a uma correta decisão e por isso gostávamos de continuar nessa senda e garantir esse apoio sempre que fosse possível. Relativamente às tomadas de decisões sobre as localizações, realmente nós concordamos que deve ser escolhida a melhor localização no tempo atual. Isto é, há um timing que tem que ser tomada uma decisão. Eu relembrava aqui um projeto altamente polémico aqui há uns anos atrás, que foi o Alqueva, e que hoje toda a gente reconhece os benefícios que ele trouxe a todo o país, porque foi tomada a decisão. Às vezes uma falta de decisão é pior do que uma decisão que não esteja completamente fundamentada, que não é o caso neste, porque penso que já há elementos e vai existir elementos atuais que nos permitam tomar essa decisão, mas uma decisão para o país que não é tomada a tempo, às vezes é pior do que uma decisão que pode eventualmente ser corrigida a tempo. Reparem que a Alqueva hoje ninguém contesta e o benefício que ele traz para o país, e por cima no contexto de alterações climáticas, é bastante importante. E, portanto, do lado do laboratório, nós também estamos aqui para ajudar a tomar a decisão e a melhor decisão que for possível tomar relativamente ao país e no maior curto espaço de tempo para esse efeito. Relativamente às matérias que o LNEC investiga, nós são essencialmente a engenharia civil, mas também temos matérias complementares, como sabem, a parte de eletrónica, a parte de informática, a parte de ciências sociais, que nos dão apoio em muitas das decisões que nós tomamos, nomeadamente no âmbito da proteção civil e não só, também para estudar o comportamento das pessoas em face dos empreendimentos que fazemos. E na parte ambiental também temos uma componente muito forte que tem sido essencialmente importante nestes estudos de impacto ambiental e de análise estratégica dos impactos deste tipo de infraestruturas no país. E, portanto, essencialmente, eu penso que respondi às perguntas todas que me fez. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Engenheira. Agora a voz do Sr. Deputado Filipe Melo, Partido Chega, faz favor, 6 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentá-lo. Cumprimentar a Sra. Engenheira Laura Caldeira e agradecer-lhe por estar cá hoje. E cumprimentar os Srs. Deputados, em particular o Sr. Deputado André Pinotes Batista, pelo momento de grande animação que nos trouxe, ao dizer que os deputados do PS são independentes do Governo.
só há uma explicação, como é que os 120 votaram a favor de um orçamento tão desastroso, estariam distraídos, certamente. Bem, relativamente a isto, começava com um enquadramento muito simples, Sra. Engenheira, se me permite, em que este processo já vem de longa data, em que o seu antecessor, o Sr. Engenheiro Carlos Matias Ramos, foi um forte crítico, um acérrimo crítico da opção Montijo, e no estudo de avaliação ambiental estratégica que fez, concluiu que Alcochete seria, por todas as razões e mais algumas, o único sítio possível de entre os apresentados. Naturalmente que foi uma questão que, na altura, estava em cima da mesa e não se colocaria de forma tão pertinente outra. Isto leva-nos a um ponto seguinte. Por algum motivo, foi agora apresentada, há bastante pouco tempo, uma solução que nos parece ser a única solução, que é o Montijo. Seja numa solução dual, portanto, aeroporto Humberto Delgado como primeira opção e Montijo como segunda. Ou então, uma dual alternativa em que aparece o Montijo como principal aeroporto e o Humberto Delgado como a segunda opção. E depois, lá no fundo, aparece a opção Alcochete. Isto leva-nos a uma questão ainda mais complicada de se perceber como é que o Governo, perante isto, portanto, deixa de considerar como válida a hipótese que o LENEC apresentou para Alcochete como a primeira opção, ou, aliás, a única grande opção, encosta Alcochete para o fundo das prioridades e lança um concurso público para fazer a avaliação ambiental estratégica, em que adjudica a um consórcio com a COBA Portugal e com a INECO. Todos nós sabemos que a INECO integra uma participação com a AENA, que é basicamente o maior concorrente da ANA Aeroportos, e o ajuste direto à ASA, Aviation Consulting, que é uma britânica, que inclusivamente já teve, por parte da coroa britânica, um pedido para acabarem com a empresa, vá-se lá saber porquê. Bem, mas chegando aqui, concluímos facilmente que o LENEC é posto fora deste processo por parte do Governo, o que a nós nos leva a uma grande estupefação, tendo em conta todo o trabalho que o LENEC fez e faz, a vários níveis, e todo o projeto estratégico que fez relativamente ao Alcochete, que eu já me dei ao trabalho de ir consultar e que, diga-se de passagem, está um trabalho brilhantemente executado. Posto isto, eu tinha algumas questões para a Sra. Engenheira que pedia o favor de nos ajudar a esclarecer. Com base na análise que foi feita pelo LENEC e que deu origem a uma resolução do Conselho de Ministros, penso que a 13/2008, aprovava a localização do novo aeroporto em Lisboa. A primeira questão que eu lhe faço, Engenheira, é que alterações ou mudanças, na sua perspectiva, ocorreram nos últimos 9, 10 anos, que obriguem a ter uma nova avaliação ambiental, com todos os custos que isso nos traz, seja em termos de tempo, seja em termos financeiros, como já anteriormente referi. Perguntava-lhe também como é que comenta, qual a sua opinião, para o facto de, num estudo de impacto ambiental, com esta premência e com esta importância para o país, como é que o LENEC e várias instituições académicas especializadas não são tidas nem achadas para participarem na elaboração deste projeto. Perguntava-lhe também qual a sua opinião, que comentários tem, acerca da segunda opção, Montijo, como principal, que foi essa anunciada, e se existem estudos que permitam fazer um juízo perfeito, um juízo claro,
acerca da viabilidade técnica e económica desta solução. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Presidente do LNEC, Sra. Engenheira Laura Caldeira, faz favor para responder a estas questões. Bom, em 2007, 2008, as localizações que foram estudadas foi OTA, Alcochete. Não houve qualquer estudo de outra localização. Montijo nunca esteve em cima da mesa, portanto, os estudos do LNEC nunca abordaram a opção Montijo, porque ela não esteve nessa altura em cima da mesa. Relativamente quais são as alterações nos últimos anos, as alterações são, como eu referi, eventualmente tráfego aéreo, que mudou-se bastante, e também, em termos ambientais, também é preciso fazer novas avaliações, porque, em termos ambientais, a legislação também foi alterada e é preciso atualizar os estudos que foram feitos para Alcochete. Naturalmente, como faltam os estudos correspondentes nas outras localizações, se essas localizações estão em cima da mesa, é preciso fazer estudos de mesma ordem e com o mesmo detalhe e concluir-se qual das duas opções será a melhor. Naturalmente, com os estudos que nós temos neste momento, a opção Alcochete parece ser a que tem futuro a longo prazo. No entanto, eventualmente, nós teremos que passar por soluções intermédias enquanto Alcochete não estará completamente pronto, mas só com estudos do mesmo grau de desenvolvimento das opções é que se pode tomar soluções completamente fundamentadas, porque senão será a opinião de várias pessoas que, como referiu e foi referido aqui anteriormente, para uma opção por uma localização é preciso haver um conjunto de fatores críticos que têm que ser todos avaliados e todos pesados num contexto de tomada de decisão e não pode ser um único fator que vai pesar. Portanto, temos que avaliar todos eles em conjunto e verificar para aquelas condições qual é a maior. Portanto, se estão 3 opções em cima da mesa, tem que se fazer os estudos aprofundados das 3 opções. Relativamente ao ponto que também referiu, que é porque é que o LNEC não participou no projeto, eu penso que o LNEC não participou no projeto, naturalmente, até este momento, a todo o tempo, poderá, naturalmente, se for chamado para isso e se acharem que há interesse, nomeadamente o Governo, que tem, é a opção do Governo, o laboratório tem como missão apoiar as decisões do Governo, sempre que a seu tempo o achar, nós iremos participar, se assim o considerarem útil. Realmente, o facto é que esta participação tem que ser, portanto, estas atualizações de estudos realizados têm que ser feitos e deverão ser feitos o mais rapidamente possível, porque o contexto também se alterou a todos os níveis, não é? Por último, sobre a segunda opção do Montijo como principal, eu acho que isso sairá do estudo se for feito. E, portanto, parece-me que neste momento, sem dados, nós não podemos referir isso. Em termos concretos, objetivos, quando foi feita a comparação OTA-Alcochete, o Alcochete era nitidamente melhor. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Engenheira Laura Caldeira. A Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, faz favor. Muito obrigada. Também quero cumprimentar o Sr. Presidente e a Sra. Engenheira Laura Caldeira. Eu tenho sempre alguma dificuldade em fazer esta discussão porque estamos no campo das escolhas políticas e eu compreendo que o LNEC não queira entrar no campo da discussão da escolha política. Mas, ainda assim, há algumas questões que parecem fazer sentido. A primeira é: o LNEC esteve envolvido nas anteriores avaliações sobre onde localizar o novo aeroporto de Lisboa. Fez comparações, chegou à conclusão que Alcochete era a melhor solução. Entretanto, o Governo decide ignorar todo esse processo e optar por uma outra solução, sobre as quais existem muitas dúvidas fundadas e legítimas, ambientais, estratégicas, a sua capacidade de longo prazo, etc., etc. E a pergunta que faço é se faz sentido que o LNEC, que fez as anteriores avaliações, que conhece o processo como ninguém e que tem experiência adquirida neste processo, seja afastado desta tomada de decisão.
porque, como disse, 2 das 3 alternativas em cima da mesa, o LNEC já olhou para elas, os pressupostos têm que ser atualizados, há um novo contexto, certamente, e novos critérios e exigências às quais é preciso responder, mas pergunto se faz sentido que o LNEC não esteja envolvido numa avaliação, na medida em que já esteve envolvido no passado e que tem conhecimento adquirido e tem conhecimento de causa. Sendo que esta avaliação não é entregue ao LNEC para ser entregue a uma entidade privada sobre as quais impendem algumas dúvidas, até de conflito de interesses, uma vez que é uma entidade privada ligada a uma entidade espanhola que controla o hub de Madrid e que tem interesses no hub de Madrid e, portanto, contrários à existência de um hub em Lisboa. A segunda questão, e também não é uma questão fácil, tem a ver com a entrega ao IMT do caderno de encargos para o concurso a elaborar. Porque se nas competências do LNEC está a avaliação e o auxílio ao Governo na tomada de decisão sobre projetos infraestruturais, tal como o aeroporto, e por isso o LNEC foi chamado no passado, nas competências do IMT não é muito claro que os transportes aéreos sejam a principal competência do IMT. Aliás, se formos consultar o sítio do IMT na internet, quando se trata de acompanhar processos concursais, estão os transportes terrestres, marítimos, os portos, mas os transportes aéreos e aeroportuários não estão incluídos na missão, pelo menos nesta questão específica do acompanhamento do processo contratual e pré-contratual, não está específica nas atribuições do IMT. Há uma referência a transportes aéreos, mas não tem a ver com a preparação de contratos. E, portanto, pergunto se, enfim, faz algum sentido esta alteração do caderno de encargos. Mencionou há pouco que considera, e o LNEC considera, que há aspectos deste caderno de encargos que estão vagos, ou seja, pouco especificados, nas suas palavras. Eu gostaria de saber que aspectos são estes que considera que estão pouco especificados e, portanto, qual é a margem que se está a dar aos operadores privados e aos concorrentes privados para estabelecer o que entenderem nos projetos que vão apresentar. E pronto, na verdade, eram estas as questões que tinha para lhe colocar. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Senhora Engenheira Laura Caldeira, faz favor para responder a estas questões. Bom, relativamente à primeira questão, é que se faz sentido o LNEC não estar envolvido. Eu, como eu disse inicialmente, eu acho que o LNEC pode estar envolvido em duas formas, não é? Ou fazer eles estudos, ou controlar a execução desses estudos por parte do Governo. E ambos pode ter o seu papel, não é? Devido aos conhecimentos que tem, pode fazer os estudos ou, como muitas vezes acontece, o laboratório não faz os projetos, mas controla a execução dos projetos e o acompanhamento dos projetos. E ambas as situações, em face do volume até de trabalho envolvido, poderão ser ambas corretas. Portanto, eu não tenho opinião sobre se será melhor o LNEC a fazer ou haver uma empresa que depois faz sobre o acompanhamento dos projetos do LNEC, como tem sido muito habitual em muitas áreas, que nós, por uma questão até de meios, solicitar, os projetos são feitos por empresas e nós controlamos a execução para que os resultados sejam perfeitamente validados e sejam perfeitamente fundamentados e válidos. Relativamente ao segundo aspecto do IMT, eu penso que o IMT não vai fazer os estudos, portanto, ao contrário do LNEC, vai contratualizá-los, não é? E como tal, o Governo escolheu que a contratualização fosse por aquele meio e não por outro, como poderia ter sido outro qualquer. Portanto, parece-me que desde que depois houvesse um acompanhamento da execução dos projetos, o facto de haver uma contratualização feita por uma entidade não me parece que ponha em causa o projeto em si, desde que ele estivesse bem acompanhado, etc. Eu referi também que o LNEC, como sendo da área de engenharia civil, controla muito bem as infraestruturas propriamente ditas. Tudo que seja depois tráfego aéreo, etc., não controla. Terá que ter, naturalmente, apoio externo. Portanto, estou a dizer, o LNEC também essa parte não tem no seu estatuto, nem pode fazer esse tipo de avaliação.
As infraestruturas propriamente ditas, isto é, as pistas, os edifícios, a forma de fazer os acessos, etc., isso é a nossa área. O resto, também, o LNEC não teria condições para controlar essa parte do projeto. Portanto, tem que sempre haver uma ajuda de outras entidades. Por último, relativamente ao caderno de encargos, a questão aqui é a avaliação das propostas, não é? Às vezes os cadernos de encargos são válidos, mas na avaliação das propostas isso é tido em conta e é pesado quando se escolhe o grupo vencedor. Muitas vezes os cadernos de encargos são relativamente pouco específicos para dar alguma liberdade a diferentes concorrentes poderem fazer as opções e será o júri, quando faz a avaliação das propostas, que vai nitidamente escolher a melhor proposta porque obedece a todos os parâmetros que se pretendem. E aqui essas especificidades poderiam estar nessa fase da apresentação das propostas, que eu não tive acesso, só tive acesso ao caderno de encargos muito vago. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Engenheira Laura Caldeira. Agora para uma intervenção, o Sr. Deputado Rui Tavares, do Partido Livre. Só, antes mesmo de darem a palavra, pedia só para os parlamentares indicarem se vão a uma segunda ronda também. Depois dou a indicação. Muito obrigado. Sr. Deputado Rui Tavares, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado, Sra. Presidente Laura Caldeira. Também da mesma forma, procurando não entrar tanto por questões de estratégia política, mas mais por questões tão técnicas quanto possível. Apenas talvez como contextualização, aquilo que se percebe da comparação que o discurso político faz entre uma solução de 2 aeroportos, seja Portela mais um ou Montijo mais um, versus um aeroporto único e novo em Alcochete, é de que a segunda solução é muito mais cara, o que seria um argumento a favor de optar pela primeira solução, ou seja, 2 aeroportos, e, portanto, construir no Montijo, apesar dos impactos ambientais maiores que isso teria. Portanto, esta não é uma pergunta, é mais ou menos a maneira como a coisa tem sido apresentada no discurso público, e tendo em conta tudo isto, é preciso decidir, e é preciso decidir rápido, e, portanto, o que vale a pena nas perguntas que lhe queria fazer é tentar perceber até que ponto é que estes pressupostos estão documentados e se verificam. Nomeadamente, perceber o que é que, dada a sua experiência, é vantajoso ou desvantajoso uma solução de um aeroporto único versus 2, em termos de economias de escala, em termos de impactos e, acima de tudo, em termos de se poder chegar ao objetivo que é declarado agora na reestruturação da TAP e que, parênteses, também me parece que é o que faz mais sentido, que é o de haver um hub aeroportuário em Portugal e na localização ao redor, portanto, da Grande Lisboa. 2 aeroportos, desse ponto de vista, serão vantajosos para a prossecução de um objetivo de ter um hub na área de Lisboa. Não serão conflituantes, agora, independentemente dos impactos ambientais que já sabemos. Quando se diz que a construção de um aeroporto novo em Alcochete é muito mais cara, diz-se isso só por causa dos custos de construção, tem-se em consideração depois a gestão de 2 aeroportos diferentes em simultâneo, ou seja, custos de exploração ou não. Por outro lado, do ponto de vista do que pode dizer genérico, sabemos que não entrará no detalhe, em relação a dificuldades de construção dada a configuração do terreno e a sua localização no Montijo e em Alcochete, onde é que crê que, para lá dos impactos ambientais, se apresentam os maiores desafios do ponto de vista da infraestruturação daquelas localizações. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares. Sra. Engenheira Laura Caldeira, faz favor para responder. Relativamente aos aspectos que refocou inicialmente, eles todos têm que ter a sua contrapartida no estudo que vai ser feito, não é? Portanto, tem que ser pesado o que refere, a operacionalidade em simultâneo de 2 aeroportos, vezes a operacionalidade de apenas de um, em termos, como diz, de custos e de operação, porque as operações são diferentes conforme nós temos 2 ou só temos um aeroporto. Tudo isso é pesado também o custo da infraestrutura, é pesado o custo das externalidades, das acessibilidades, porque ambas vão ter necessidade de acessibilidades,
e também apesar dos impactos ambientais. Portanto, tudo isso são daqueles fatores críticos que falávamos inicialmente que têm que ser avaliados neste contexto. Só fazendo os estudos em concreto é que nós sabemos. A experiência realmente sabemos que esses estudos já foram feitos para Alcochete, portanto eles têm que ser atualizados, nos restantes temos que os fazer. E temos que os fazer para podermos tomar uma decisão correta. E todos esses fatores têm que estar em cima da mesa e ser contabilizados nessa avaliação estratégica. Portanto, será esse um aspecto fundamental. Relativamente ao aspecto que refere em termos de construção, eu já tinha essa opinião pessoal, isto é pessoal já na OTA e Alcochete. Eu acho que os custos de construção normalmente são muito pouco, um valor muito pequeno quando comparados com as opções estratégicas relacionadas com o aeroporto e o seu funcionamento. Porque realmente, se fizermos no período de vida útil de um aeroporto, os custos da construção são um valor ínfimo. Agora, o que contribui um aeroporto para o desenvolvimento do país e de uma região são nitidamente muito mais relevantes do que propriamente o custo propriamente dito dos aeroportos. No caso concreto dos dois aeroportos que referiu, Montijo e Alcochete, os custos de Alcochete nitidamente são bastante, porque eu conheço o processo só por aí, são relativamente reduzidos, exceto a parte dos solos contaminados. Como sabe, aquilo foi utilizado pela Força Aérea durante muitos anos e, portanto, há ali contaminação de solos que agora é preciso avaliar e ter em conta em todo este processo. O restante será uma construção relativamente simples para os critérios que nós temos hoje em dia. O caso do Montijo, a única coisa que realmente está ali em causa é o prolongamento da pista, essencialmente numa zona em que os solos são relativamente moles e, portanto, precisam de reforços de solos, que é o que está previsto. Mas, sob o ponto de vista técnico, isso também não levanta problemas. Técnico de execução e de concepção da obra. Sob o ponto de vista ambiental, já a situação poderá ser diferente daquela que eu referi, e refiro isto porque conheço os dois casos, só por isso, em concreto. Muito obrigada. Doutora, muito obrigado. Concluída a primeira ronda de questões e respostas dadas, temos agora uma segunda ronda. Tem inscrição o Sr. Deputado António Paró, do PSD, o Sr. Deputado Filipe Melo, do Chega, o Sr. Deputado Paula Santos, do PCP, o Sr. Deputado... Só. Portanto, temos 3 intervenções de 3 parlamentares inscritos, portanto, assim será. A Sra. Engenheira, depois, no final, fará a resposta global às questões colocadas. Está bem? Sr. Deputado António Paró, faz favor. 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Engenheira Laura Caldeira e quero, antes de mais, dizer que eu, se eventualmente sair, entretanto, não é falta de consideração. Os meus colegas registarão com certeza as respostas, mas não queria perder esta oportunidade para lhe colocar 2 ou 3 questões breves. Antes das questões, uma consideração relativamente à importância do LNEC. É a Casa de Engenharia Civil portuguesa e que importantes serviços tem prestado ao nosso país ao longo da história, e eu sou daqueles que considera que sempre que uma instituição nacional não recorre aos serviços e à competência do LNEC, perde uma oportunidade para valorizar as decisões e as opções. No caso concreto desta nova fase, mais uma fase do processo do aeroporto, a Sra. Engenheira já afirmou que não houve nenhuma auscultação prévia do LNEC por parte, nomeadamente, do Governo. E eu não quero deixar de lamentar esse facto na linha daquilo que eu comecei por dizer. Mas, enfim, foi a opção que o Governo tomou de não beneficiar, diria eu, do know-how, da experiência do LNEC nesta matéria. E a primeira questão que eu lhe coloco é precisamente sobre a mais-valia do LNEC num processo como o que temos em cima da mesa do aeroporto, do novo aeroporto. E perguntar-lhe, obviamente que imagino que a Sra. Engenheira imagine qual seja a resposta, ou pelo menos qual é a sua opinião, mas não deixe de fazer esta questão, e a questão é se não considera que o envolvimento do LNEC nesta fase do processo não beneficiaria ao país, e se o seu contributo não poderia acrescentar
a uma boa decisão, mesmo nesta fase. A segunda questão é perguntar-lhe se já houve algum diálogo por iniciativa do IMT, se o IMT, porventura, até hoje, já contactou o LNEC no sentido de beneficiar do seu contributo em alguma medida. Uma outra questão, perguntar-lhe se considera razoável o prazo que está definido para a avaliação ambiental estratégica neste caso, considerando que em 2008 a avaliação ambiental estratégica teve um prazo de 6 meses e o que está previsto para este processo é de 16 meses. Ainda para mais, tendo em conta a urgência que todos consideramos que tem a conclusão deste processo, se não considera tempo excessivo. Por fim, perguntar, Sra. Engenheira, se conhece a empresa que foi escolhida pelo IMT para o assessorar no processo da preparação do concurso da avaliação ambiental estratégica, que já foi, aliás, a empresa que já foi aqui referida, a ASA Aviation Consulting, se o LNEC tem conhecimento desta empresa e do seu trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Melo, do Chega, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Para ser rápido, Sra. Engenheira Laura Caldeira, eu vou pegar e agradeço as suas respostas, foi muito direta e muito incisiva nas respostas às minhas questões anteriores, mas eu gostaria de pegar novamente no estudo que foi feito pelo LNEC e na resposta que deu na altura à solução Montijo. Portanto, que a pista de aterragem que podia ali ser construída era insuficiente para aviões de grande porte. Portanto, iríamos estar cingidos a aviões de médio porte e ainda assim, tendo em conta que o aumento da pista era feito em condições que o LNEC reprovava naturalmente, porque iam ser construídas estas pistas em cima de camadas de lodo de 4 metros. Portanto, é insustentável em termos da engenharia. A Sra. Engenheira, melhor do que eu, certamente, pode dar essa explicação. Isso seria o primeiro ponto. Segundo ponto, o Primeiro-Ministro António Costa disse que não há plano B, portanto, dá quase a opção Montijo como fechada. O LNEC, com a sua experiência, vem rejeitar linearmente esta opção, pelos motivos que atrás já invoquei. Tendo em conta estes 2 fatores, eu pergunto à Sra. Engenheira e gostava que me desse uma resposta sim ou não. Deveria o Governo e o Primeiro-Ministro ter consultado o LNEC neste projeto? Primeira questão. Segunda questão, também de resposta rápida. Sente que o LNEC foi desrespeitado neste processo pelo facto do Governo não o ter auscultado? Segunda questão. E gostaria de concluir com mais outra questão que vem do Presidente do Conselho de Administração da ANA, José Luís Arnaud, que diz que o Montijo é a melhor e a mais rápida opção, sendo também a mais barata. E alega que se Alcochete fosse a opção escolhida, o investimento seria muito superior e o tempo de concretização da obra seria superior em 3 anos, o que iria inviabilizar ou dificultar ainda mais todo este processo. Pergunto-lhe, Sra. Engenheira, em jeito de conclusão, se não acha que isto está para aqui uma grande atrapalhada, e desculpe o termo, um grande imbróglio entre instituições e o Governo e entre alguns interesses que possam estar na base disto, uma vez que está provado que o LNEC, que tem competências académicas e científicas para se pronunciar sobre estes dossiês, não foi consultado e, quando o foi, recusou liminarmente a opção Montijo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra agora à Sra. Deputada Paula Santos, complementar do PCP, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Corrigindo há pouco o Sr. Engenheira, peço desculpa por não ter dirigido corretamente.
é exatamente porque consideramos o LNEC, todo o seu conhecimento, trabalho, tudo o que tem contribuído para o nosso país, consideramos que era importante esta audição aqui na Assembleia da República a propósito desta questão. Contrariamente ao que o Partido Socialista aqui referiu, não foi o PCP que excluiu, foi o Governo que não considerou de facto e que excluiu o LNEC relativamente a este processo. Mas eu gostaria aqui de abordar ainda 3 questões, que era uma primeira relativamente ao concurso que foi aberto, sabendo nós que, aliás, vários elementos são do conhecimento público de porque é que a solução que foi a opção por parte do Governo relativamente ao Montijo, tenha uma pista, tenha 2 pistas, tem inúmeras limitações, nomeadamente logo que não permite uma perspectiva de desenvolvimento e de expansão, tendo inclusivamente até a evolução do próprio setor aeroportuário. E esta era uma questão que gostaria de colocar, se não deveria também ser considerada, porque a solução de construção do aeroporto em Alcochete permite que a sua construção possa ser faseada e sendo faseada numa perspectiva de ir avançando à medida das necessidades do nosso país. E tendo em conta já os estudos que existem fundamentados relativamente a esta opção, se não permitiria, de facto, que nesta construção faseada pudesse avançar muito mais rapidamente, até tendo em conta, como referiu, que em relação às opções do Montijo, os estudos não estão desenvolvidos e, aliás, há um conjunto de constrangimentos, quer de expansão, quer do ponto de vista ambiental, até de impacto, inclusivamente, e as consequências de saúde pública na população, porque um dos problemas que temos relativamente ao aeroporto da Portela, em próprio centro da cidade de Lisboa, para além de não permitir a sua expansão, tem de facto este impacto que poderia muito ser resolvido com a solução de Alcochete. E esta era uma questão que gostaria de colocar. A outra questão prende-se com o seguinte: é verdade que o Governo não prorrogou a declaração de impacto ambiental, que a solução Alcochete já estava aprovada, favorável, mas se houvesse esta declaração de impacto ambiental, isto não permitiria, de facto, uma concretização mais rápida relativamente ao avanço desta solução. Há um último aspecto que gostaria de colocar, que não é um aspecto de somenos. Quando se fala nas variáveis significativas que, entretanto, ocorreram, a verdade é que, neste processo, relativamente à solução para o novo aeroporto de Lisboa, as entropias ocorreram com o processo de privatização da ANA e com o fato da empresa que adquiriu a ANA, a Vinci, não ter nenhum interesse em construir o o aeroporto em Alcochete e, de facto, preferir uma solução que só é vantajosa para a Vinci e só ela tira lucro relativamente a essa matéria, porque do ponto de vista do desenvolvimento do país, como referiu, numa solução aeroportuária que tem que ser vista a longo prazo, tem que ser colocada numa lógica de planeamento estratégico para o desenvolvimento do nosso país. Não podemos deixar de ter presente as enormes potencialidades que temos relativamente a esta matéria, seja, há pouco referi às ligações intercontinentais, a nossa localização, de facto, e que não tem interesse, naturalmente, para as empresas a quem foi adjudicada. Aliás, uma delas que faz parte do consórcio foi adjudicada à avaliação ambiental estratégica, que tem interesses em Espanha relativamente a esta matéria. Portanto, quando abordamos esta questão, e é neste sentido também numa discussão séria que é necessária ter, mas numa discussão
discussão séria, mas de concretização também daquilo que é necessário para o país, e daí colocarmos este conjunto de questões e de aspectos, porque de facto aquilo que veio aqui criar perturbações a este processo é que o Partido Socialista não quer enfrentar os interesses da Avancim e que efetivamente fica completamente, e que não toma a opção, e tudo está a fazer até que se consiga o estudo que pretendem, mas quando está mais do que identificado. Não somos nós que o dizemos, não é o PCP que diz, vou terminar, Sr. Presidente, são de facto tudo aquilo que temos ouvido por parte dos especialistas, por parte dos elementos técnicos e científicos relativamente a esta matéria. O que defende o interesse público é uma solução que permita, de facto, uma expansão e o desenvolvimento, mas que permita também à própria TAP o desenvolvimento e a expansão que é necessária. Muito obrigado. Muito obrigado. A Sra. Engenheira Laura Caldeira, Presidente do LNEC, faz favor de responder às questões colocadas. Tem 9 minutos para responder. Antes de lhe dar a palavra, só pedia aos senhores deputados, se porventura houver algum senhor deputado ou senhora deputada que queira intervir na terceira ronda, que faça a indicação. Se assim não for, será esta a última intervenção, mas veremos. Faz favor. Vou tentar ser breve e responder a todas as perguntas que foram colocadas. Em primeiro lugar, perguntaram-me se não consideraram o envolvimento do LNEC como benéfico para o país. Com certeza, sempre o consideramos, acho que os governos também os têm considerados e estamos disponíveis sempre que se o quiserem e da forma que o quiserem. Se houve algum diálogo com o IMT, até ao momento não. Não houve qualquer diálogo entre o LNEC e o IMT, naturalmente porque talvez ainda estamos numa fase inicial do concurso. Depois, relativamente ao prazo de execução da avaliação de impacto, que falavam em 6 meses e a primeira e agora 16 meses, eu penso que naturalmente o número de soluções postas a concurso é maior e a complexidade também é maior. Portanto, quanto mais tempo, eu considero que o tempo é bastante uma situação bastante benéfica, porque nos permite aprofundar estudos. A pergunta que eu talvez, a resposta que eu deixasse na análise em concreto, devemos ver qual é o tempo mínimo para poder ser tomada uma decisão com fundamento científico e técnico, e se eventualmente conseguirmos reduzir os prazos, ótimo. Mas não me parece que o que esteja em cima da mesa, uma vez que temos que fazer o desenvolvimento da solução 2 Montijo, propriamente dita, e depois da avaliação do respectivo impacto ambiental das 3 soluções, não me parece ser excessivo. No entanto, como é óbvio, depende um pouco do âmbito do projeto e das situações que estejam em causa. Ou seja, se fosse possível simplificar as soluções, tanto melhor. Relativamente, se eu conheço a ASA Consulting, não conheço, apenas o que curricularmente percebe-se que é uma empresa que tem alguma experiência, mas pessoalmente o LNEC nunca trabalhou, nem tem qualquer relação com eles, mas é uma empresa que tem trabalho feito na respectiva área. Penso que respondi a todas as perguntas do Sr. Deputado e passava então à intervenção do Sr. Deputado. Relativamente ao Montijo, o LNEC não fez nenhum estudo de avaliação de impacto ambiental. Apenas, pelo menos que seja do meu conhecimento, fez uma avaliação do anteprojeto e levantou algumas questões que foram, entretanto, resolvidas relativamente a alguns aspectos que tinham que ser melhorados na infraestrutura. Portanto, não foi feita qualquer estudo por parte do LNEC. Se existem estudos deste tipo no Montijo, não são do LNEC. Portanto, desconheço esses estudos que refere, senão teria todo o gosto de lhe dar a minha opinião. Se o LNEC foi ou não desrespeitado no processo, eu acho que não. Nós estamos aqui disponíveis, quando for necessário e se acharem, faremos parte da solução, não faremos parte do problema e, portanto, a todo o tempo podemos dar a nossa contribuição para este processo. Se o Montijo é a melhor solução e a mais rápida, depende dos objetivos, não é? E o que acontece é que esta avaliação estratégica permite definir precisamente qual é o âmbito e os objetivos.
Como falávamos anteriormente, se nós só ligarmos a fatores críticos parcelares, tem-se uma leitura enviesada e uma decisão enviesada. Portanto, para termos uma decisão correta, temos que considerar todas as hipóteses e a rapidez de execução e de entrada em funcionamento não é a única que deve ser ponderada nestas análises. Terá que ser ponderada as outras opções, como seja algumas das que referiu, o impacto que o aeroporto atual tem na cidade de Lisboa, as vantagens que irá ter que se for deslocalizado, etc. Portanto, terá que haver esse estudo complexo para podermos fazer uma análise cuidada e aí ser tomada a decisão política que for a seu caso. Portanto, não será só a mais rápida que pode ser posta na equação, tem que ser todo o conjunto. Relativamente, respondendo agora à senhora deputada, relativamente ao concurso no Montijo e às limitações em termos de expansão, essa conclusão já vinha, inclusive, um dos parâmetros que foi tido em conta quando se fizemos a análise comparativa entre a OTA e o Alcochete. Um dos fatores importantes para irmos para o Alcochete foi que permitia a expansão em caso de haver aumento de tráfego aéreo e, nomeadamente, o aeroporto poderia ser expandido. No Montijo teremos também essa limitação e, portanto, terá que ser um dos parâmetros críticos que tem que ser também ponderado como os outros. A solução faseada foi também já estudada no caso do Alcochete. No entanto, os aumentos dos custos de uma solução global ou de faseada eram bastante grandes. Isto é, às vezes é preciso realmente compensarmos, isto é, muitas vezes fazer... o aeroporto em 2 fases ficava bastante era muito mais caro do que fazer numa fase única. No entanto, isso também será um dos objetos que nós temos que aqui analisar. Mas, como eu disse, o custo da construção não é o único custo que vai pesar nas decisões que temos que tomar. Mas essa é uma das variáveis que deve estar em jogo. É se pode haver faseamento de construção dos aeroportos, nomeadamente do Alcochete. Por último, falava-me, penso eu, havia ainda 2 questões da DIA. Se podia ser aproveitada a DIA, eu penso que não, ela está muito desatualizada, teria que ser sempre... à luz dos novos regulamentos e das novas diretrizes, inclusive europeias, há necessidade de atualizar esses estudos ambientais que foram feitos na altura para Alcochete. Portanto, eu acho que tinha que ser sempre feito, independentemente da localidade. Se optássemos por Alcochete, tínhamos que fazer outra vez. Isto é, atualizar os estudos, não era desde raiz, mas eles terão que ser atualizados, porque hoje as exigências são muito diferentes do que eram em 2007, 2008. E, portanto, acho que faz todo sentido fazê-lo novamente. Relativamente aos aspectos relacionados com o Avanci, eu escuso-me de responder porque não tenho conhecimento sobre essa área. Muito obrigado, Sra. Engenheira Laura Caldeira. Não tenho nenhuma indicação, nenhum Sr. Deputado, Sra. Deputada Paula Santos. Não sei se haverá mais alguma indiscrição para os 2 minutos. Não? Então, para uma última intervenção, a Sra. Deputada Paula Santos, 2 minutos, e depois terá uma resposta no mesmo tempo. Está bem, Sra. Muito obrigado. Sr. Presidente, são 2 aspectos rápidos também. Uma primeira relativamente à DIA, mas a verdade é que, havendo já um processo em curso, naturalmente é mais célere, mesmo podendo haver aqui acertos e afinações relativamente à declaração de impacto ambiental, do que partir de raiz. Era nesse pressuposto que estava também a fazer a questão. Sobre, não é para pormenorizar, mas de ter aqui um presente também o seguinte: o investimento relativamente à construção da infraestrutura aeroportuária tem também a sua própria
receita, ou seja, a partir das taxas aeroportuárias. E a questão aqui está é se utilizamos esses recursos que agora no quadro da privatização da ANA ficam do lado da Vinci, mas se utilizamos esses recursos ao serviço do interesse público e na construção, de facto, de uma solução que permita ter uma perspectiva de futuro e de desenvolvimento, ou se, de certa forma, é numa opção que claramente não responde para uma necessidade a longo prazo. E eu creio que a discussão de fundo relativamente à questão do aeroporto é exatamente esta. Queremos um novo aeroporto, referi há pouco com que objetivo, não é? E é de facto essa a questão. O que é que nós pretendemos para o novo aeroporto? Qual é a perspectiva que temos de desenvolvimento, não só da região de Lisboa, mas também do país? O que é que nos serve para, de facto, podermos potenciar o nosso desenvolvimento nas diversas dimensões? E creio que esses aspectos fica logo muito claro, aliás, que esteve presente também no estudo que foi realizado pelo LNEC, mas que revelam que, efetivamente, perante os elementos que temos em cima da mesa, há uma solução, é por mais evidente, e que não avançou. Aliás, este período de epidemia poderia-nos ter permitido avançar e hoje não estarmos na situação em que estamos e, de facto, numa perspectiva, numa solução como a que o Campo de Tiro de Alcochete oferece, uma solução que permite, de facto, o desenvolvimento do nosso país. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado Paula Santos. Sra. Presidente do LNEC, Sra. Laura Caldeira, daria a palavra para uma última intervenção, para responder à questão e alguma questão queira eventualmente transmitir-nos aqui à Comissão. Muito obrigado. Muito obrigada. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a vossa atenção e só referir que consideramos todos, não é? No LNEC, a escolha e a construção de novo aeroporto é extremamente relevante para o país e para o desenvolvimento do país e, portanto, estamos disponíveis para, dentro das nossas competências, ajudar o país naquilo que acharem conveniente e, naturalmente, iremos dar o nosso melhor se assim o considerarem. Como eu referi também inicialmente, pode ser de duas formas, ou coordenarmos o estudo como fizemos em 2008, ou fazermos o acompanhamento dos estudos que vão ser feitos no âmbito deste contrato, como assim o desejarem. Portanto, o LNEC está aqui para servir o país, para dar apoio ao país e para, com a sua competência técnica, permitir que, tecnicamente, seja fundamentadas as opções que existem dentro do país e está disponível para isso, qualquer que seja a opção e o que estiver em cima da mesa. Muito obrigada. Senhora Engenheira Laura Caldeira, muito obrigado pelo facto de ter estado connosco, aqui a disponibilidade para estar aqui connosco nesta audição. Aos senhores deputados, relembro que daqui a mais 20 minutos, às 16 horas, se fosse possível, começarmos mesmo às 16, seria excelente, teremos a audição então com a plataforma cívica Aeroporto BA6 Montijo Não. Portanto, até já, Sra. Engenheira, mais uma vez, muito obrigado e felicidades para o trabalho a desenvolver na sua função de Presidente do LNEC. Obrigado.